Fala galera, Jesus Cop, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Jesus Cop Podcast. Toda segunda-feira, 10 da manhã e começando esse 2023 abençoado aí. Você que tá vendo gravado, nós estamos aqui no início de 2023 e para essa mesa de comunhão. Então que esse ano a gente sente muito essa mesa aqui e tenha muitos convidados aqui para compartilhar da palavra, testemunho deles, e hoje não vai ser diferente. Então, antes da gente começar, já se inscreve no canal, estamos chegando a 2 milhões, por favor, se inscreve aí no canal, é crime ficar assistindo o vídeo dos outros sem se inscrever no canal, ok? Também deixa um comentário, curte aí e vamos embora para a conversa de hoje. Meus amigos, Pacheco E aí, Douglas. e Lucas. E aí, Douglas, alegria estar aqui. Que honra. Gente, para quem não conhece, Pacheco, Lucas, tem mais gente, né, nessa equipe aí, mas eles são do Efeito Prisma. Do Efeito Prisma. Cara, se você não sabe o que é Efeito Prisma, você não está usando o Instagram de forma correta. Ok? Se é crente em Jesus, você precisa dar uma olhada lá. Efeito Prisma no Instagram. É um trabalho maravilhoso que eles têm feito. A gente tem muita conversa aqui para falar sobre esse propósito, essa missão que Deus colocou nas mãos deles. Mas ia ter mais um aqui, né? E até o João. João, né? Ia estar sentado aqui. Ó. O João é que aconteceu nossa com o João? trindade aqui. Lugar de honra. É a trindade, né, velho? É a trindade. Mas o João teve um imprevisto. Tava vindo de BH, né? Vindo de BH e... O carro deu um problema lá, sofreu um pequeno acidente, nada grave, mas tá tudo bem, graças a Deus. Mas deu E não pra pôde chegar. estar aqui com a gente. Mas eu prometi pra ele que a gente ia fazer uma bela homenagem pra ele ao longo da conversa. Não deixaria de mencioná-lo com o devido crédito. Muito bom, muito bom. E aí são vocês três que lideram... A gente começou o Prisma, né? Mas hoje a equipe do Prisma tem 13 pessoas. 13? 13. E eu não posso deixar de mencionar a Gabi, que é a nossa CEO, né? É a chefona. Nós três somos os sócios fundadores, mas quem comanda tudo é a Gabi, né? Então, é isso aí. Ambos, nem o João nem a Gabi puderam estar aqui hoje, mas somos nós. E a gente também tem, assim, tem os designers, todo mundo é uma equipe de voluntários, assim, e pessoas muito capacitadas, e a gente, à medida que a gente foi crescendo, foi chamando mais pessoas, e elas foram somando, e foi ficando cada vez mais rico, né? O tipo de material que a gente produzia. É muito legal. Porque cada um tem uma especificidade, né? E isso era muito legal, assim. E a gente aprende muito um com o outro, Pois né? a gente tem o David Hiker, que fala sobre sexualidade. A gente tem o Daniel, que fala sobre política. O Ian, que fala sobre cultura pop. O Allen, que fala sobre literatura. Então, assim, cada um fala sobre alguma coisa. O Rodrigo, então cada que é um irmão traz do... uma expertise. O Rodrigo, que é irmão do Lucas, de vez em quando fala sobre ciência também, né? Então... Tem várias áreas ali de atuação, né? Tipo, que a gente gosta de explorar. E por que como é que surgiu o nome Efeito Prisma? Por que foi Efeito Prisma? Conta aí, mano. Tá bom. Eu vou tentar ser o mais claro possível. Porque eu acho que, sim, se você for explicando o que é o nome, eu acho que vai um buraco fundo, assim, mas de forma bem simples. Acho que todo mundo aí lembra do prisma, né, na aula de física, né? Que é o quê? Nem todo mundo. Nem todo mundo, então eu vou explicar para quem não lembra, né? Aquela luz branca que atravessa o prisma, né? Essa forma geométrica que refrata a luz e divide a luz em várias cores, né? É uma luz branca que se torna um arco-íris, né? Então, de onde que veio essa analogia, né? Ainda mais pro Douglas, que é fã de analogia, né? Mas, enfim, a gente acredita que Deus possui uma única vontade, que é perfeita e coerente, que quando atravessa o prisma do tempo, ou seja, se manifesta na realidade, ele se expressa de variadas formas, de todos os aspectos da experiência humana. Ou seja, em outras palavras, Deus tem algo a dizer sobre cada área da nossa vida, né? Ele tem uma vontade específica para cada área da nossa vida, e não só na área moral, por exemplo. Né, que a galera acha que a obediência a Deus fica só na área moral. E às vezes nem sempre. Né? Deus tem algo a dizer sobre cada coisinha da experiência humana. Por exemplo, na área jurídica, na área estética, né? Na questão da beleza. Né?
na área ética, como eu já falei, mas também na área histórica, na área psíquica, né? A área do sentimento, a área do pensamento. Né? Tudo isso pode cair em uma espécie de desobediência a Deus. Né? Então, nós acreditamos que nós, como aqueles que seguem a Cristo, como aqueles que copiam Jesus, deveriam o quê? Trazer todas as áreas da sua vida para debaixo do senhorio de Cristo. Porque, de fato, ele é Senhor sobre todas elas. Né? Então, é isso que a gente tenta fazer. O Prisma nasceu muito de uma inquietação nossa, que a gente experimenta na nossa vida cristã, nos nossos amigos, que é muitas vezes essa incoerência entre a vida sagrada da igreja do domingo e a segunda a sexta. Então, como se fosse algo descolado. A nossa vida cristã, ela não falasse as outras realidades da nossa vida. Então, Deus vai falar comigo na minha devocional e no culto que eu frequento dos jovens e do domingo. Mas ele não tem nada a dizer na minha segunda a sexta. Então, é um combate ao dualismo. É um combate ao dualismo, né? Que é muito comum, né? Eu acho que um exemplo para mim que me marcou muito é pós-culto, galera jovem saindo e tal, aí a galera começa a falar uma besteira lá. Aí alguém pega e fala, mano, fala besteira e tal, né? O crente lá do rolê. E aí o cara fala assim, mas a gente já saiu do culto. E essa mentalidade, muitas vezes, a gente cresce com essa mentalidade dualista e isso precisa ser rompido, porque o culto não é só o culto é minha vida, né? É a minha devoção em todos os dias e tudo que eu faço, Deus tem algo para falar a essa realidade, né? E, tipo assim, eu acho que uma outra coisa que acontece, por exemplo, é que quando a gente começa a achar que Deus só está interessado com essa área espiritual da nossa vida, o que acontece? A gente chega na escola, na faculdade, e aí a única forma da gente glorificar a Deus é o quê? É chegar lá na frente da escola e falar, Deus não está morto, né? E começar a defender, militar a favor de Jesus, entendeu? De uma forma até não propositiva, assim, mas de uma forma meio né? reativa, de uma forma meio... que até pode ser prejudicial, né? Então, isso acontece. Mas dá pra colocar um sonho de valsa com Jesus te ama. Dá. Claro que pode, claro que muito pode. mais Maravilha. doce essa forma. Exatamente. Essa foi comprovada a forma evangelística mais efetiva. eficiente. Mas, enfim. Então, muitas vezes, aquele estudante, ele fica sem saber como que ele pode glorificar a Deus na faculdade, né? E ele pode glorificar a Deus se dedicando aos estudos e sendo se capacitando a ser o melhor profissional que ele puder ser para ajudar o máximo de pessoas que ele puder ajudar para a glória de Deus. Eu estava aconselhando, né, conversando com a filha de um casal muito amigo nosso, e ela é uma adolescente, ela estava nesses conflitos de fé, né? E ela me deu um exemplo muito interessante. Ela falou assim, para mim é assim, sabe? É como se Deus, Jesus, fosse um bolo. Né? Um bolo ali. Então você tem a mesa com um monte de coisa para comer e tá lá Jesus, aquele bolo. E você perguntar, você gosta do bolo? Eu gosto do bolo. Né? Mas as pessoas ao meu redor só querem comer aquele bolo, só querem falar daquele bolo, só querem aquele bolo e aqui. Então, assim, chega uma hora que tá ficando até chato esse bolo. Entendeu? Apesar de eu não rejeitar esse bolo. Entendeu? Só que eu não sou fanática. Ela falou, né? Aí eu disse para ela assim, poxa, então eu acho que aí tá o X da questão, é que você tá usando a ilustração errada para o que é Jesus, para o que é Deus. Então você tá falando entre vários alimentos, tem esse alimento que é Deus. Aí eu expliquei para ela, né, porque ela usava óculos, eu falei, então eu acho que a melhor analogia seria um óculos. Deus não é algo que a gente consome, mas é através do que a gente vai ver tudo agora. Sim. Então não é ver só Deus, mas é ver tudo através de Deus. É o que o C.S. Lewis fala. Estão falando. É o que o C.S. Lewis fala, né? Eu acredito no cristianismo como eu acredito no sol. Né? Não porque eu vejo o sol, mas porque através do sol eu consigo ver todas as outras coisas. Isso é fantástico. E é isso que dá sentido à nossa vida, né? Porque o que a gente percebia, e até na nossa própria caminhada, eu acho, é como se fosse essa distância do tipo assim, ok, tem essa pregação do domingo, Jesus ressuscitou, mas o que isso toca o meu ordinário? Como que isso toca o meu dia a dia, o meu trabalho, como eu me relaciono? E às vezes as pessoas estão se afastando da fé porque elas não veem essa fé sendo tocada nessa ordinariedade da vida delas e tal. Fica muito... aquele quadro lá que você gosta bastante. Exatamente. Tem um quadro do Salvador Dalí que representa uma mulher olhando para Cristo crucificado, só que Cristo está crucificado numa cruz geométrica flutuando. Ou seja, é um Cristo não enraizado na história. É um Cristo que nada tem a ver com a nossa vida real. É um Cristo esotérico.
né? É um Cristo que a gente... Que não toca o chão. Exatamente. O que acontece? A gente tem esse cristianismo escape da realidade, né? A gente começa a entrar no nosso quarto para fugir da confusão da vida, e Deus se torna esse momento de êxtase não é, mas é uma espécie de catarse, sim, né? Sim. Onde a gente consegue transcender e sair, né? Que é parecido com o uso de uma droga, né? Que é parecido com a espiritualidade que é tanto pregada no mundo hoje, né? Porque hoje o que a gente mais vê é uma espiritualidade sem religião, né? Pessoas que antigamente, se você fosse, sei lá, uns 15 anos atrás, você ia ver muito ateu nas faculdades, nas escolas. E tanto que a análise que se fazia é que a Europa se tornaria um lugar cheio de ateus, e foi o inverso, né? Pois é uma sociedade extremamente religiosa, espiritualizada, mas que não quer seguir os dogmas, né? Que não quer seguir a religião, né? Ela quer ter essa experiência religiosa sem chamar aquilo de religião. É o que mais acontece, né? E isso se vê, por exemplo, até no uso das drogas, né? A gente percebe isso, essa busca por essa experiência de transe, né? Essa busca por uma experiência transcendente, né? Isso acontece demais. É muito comum nas faculdades hoje. Então você tem esse quadro onde representa esse Jesus que não toca a realidade. E aí, exatamente, quando ela tem aquela experiência no culto legal, de adoração, mas quando ela sai do culto, quando ela sai do quarto, aquilo não fala a realidade dela. E assim, o que a gente crê é que o evangelho, ele tem algo a falar às nossas vidas, né? A ressurreição de Jesus. Se Jesus ressuscitou, isso muda tudo. Isso muda como eu vivo, como eu me relaciono, como eu trabalho, a minha ética. Então, a gente crê, e assim, é uma angústia que a gente lida e que a gente vê na nossa geração. A gente quer que o poder do evangelho seja alcançado dessa forma integral nas nossas vidas, no ordinário, no cotidiano, e não apenas nessa forma dualista, né? Onde a gente, e até assim, a nossa cultura evangélica é muito dualista muitas vezes. A gente separa, esse é o mundo sagrado, esse é o secular, né? Onde a gente supervaloriza, tipo, o missionário, o pastor, mas a minha profissão não tem nada de missão, digamos assim, né? Muitas vezes é uma mentalidade. E não, o nosso objetivo e o que a gente crê, né, é que o evangelho tem algo para falar em todas essas áreas. E uma coisa que o Jonas Madureira fala muito é essa diferença entre dualismo e dualidade. Nem sei se ele falou quando ele veio aqui no podcast. Pelo que eu lembro, não. Mas isso é uma coisa muito interessante, né? Por quê? Porque o dualismo, o que é o dualismo? O dualismo é quando você divide aquilo que não se pode dividir. Lembra do átomo, do modelo atômico de Dalton? Que era a menor partícula que não dava para dividir, né? A gente começa... Essa é a criação de Deus. É uma criação indivisível. Por quê? Toda a Terra é de Deus. Toda a criação é de Deus. Todo o universo é de Deus. Mas a gente vai pegar uma fatia dessa criação e falar assim, só essa parte aqui que dá para glorificar a Deus. O resto não dá. Isso é o dualismo. Agora, não podemos confundir dualismo com dualidade. O dualismo é uma mentira. A dualidade não é. O que é a dualidade? É o fato de que existe o bem e o mal. É o fato de que existe a luz e as trevas. É o fato de que existe a virtude e o pecado. Né? E muitas vezes, as pessoas que querem lutar contra o dualismo acabam lutando contra a dualidade. E vão por um caminho onde elas começam a rejeitar a santidade. Né? Começa E a provar o que deveria ser rejeitado, de uma certa forma. Exatamente. Né? Porque pode tudo, chamar entendeu? de luz as trevas. E começa nesse caminho esquisito aí, e aí a gente vai vendo uma vida que não representa o evangelho. Né? Não representa o evangelho. E quando que nasce... porque eu vejo que isso inspira muito a galera que está nos assistindo, nos ouvindo aqui. Quando é que nasceu, ou por que nasceu o Efeito Prisma? Como é que... Nasce do quê? De qual angústia? Em que momento? Então, eu em 2019, só para contar um pouco da história também, em 2019 eu tinha feito uns vídeos, né, pro meu canal pessoal no YouTube, e aí um cara viu esse vídeo e me mandou uma mensagem no Instagram perguntando se eu queria fazer um projeto contextualizando fé e cultura em Belo Horizonte. Eu não conhecia o cara. Falei, bora.
encontrei com ele. Era o João. Você é de onde? Eu sou de BH. BH também? Aí eu encontrei, era o João. Tá. O João que não está aqui hoje, mas que foi ele que me chamou. E a gente começou a elaborar essa ideia que chamava Movimento 53. Porque era baseado em Isaías 53. Né? Tá. E não tinha nada a ver com o que o Prisma é hoje. Né? Era uma ideia de fazer grupos de estudos nas casas, enfim. Não tinha nada a ver com o que é hoje. E aí, ficou 9 meses sem, tocar no assunto. A gente parou de encontrar e tal, o projeto morreu. Só que aí a gente Mas foi... vocês chegaram a fazer alguma coisa? Nada. A gente só encontrou, só conversou. Esboçou e tal. Mas a gente tentava reunir para orar e não conseguia encontrar, dava imprevisto na hora, não rolou. E aí, um dia, eu fui no show do Projeto Sola, que teve lá em Belo Horizonte em 2019, em dezembro de 2019. E quando eu cheguei lá, o João tava lá. E eu falei, mano, que legal que você tá aqui, bom show e tal. E aí, ele entrou, eu entrei. E quando começou a tocar Davi do Melhor, que é aquela que é uma das favoritas do Projeto Sola, né? Que é aquela nosso refúgio, fortaleza, nossa força nas batalhas, o perfeito sacrifício, verbo em carne, redentor. Redentor. Quando começou a falar isso, aquela multidão em coro, uma luz iluminou todo mundo, assim, sabe? E eu olhei para trás e vi aquela multidão de gente louvando a Deus de todo o coração, assim, sabe? Sabe aquele louvor que você canta meio com vergonha? Nossa, mano, a galera tava gritando. E quando eu olhei aquilo, eu comecei a chorar, eu fiquei maravilhado com aquilo, sabe? E um negócio despertou no meu coração. E eu cheguei no final do show e chamei o João e falei, mano, você sentiu também? E ele falou, senti. Então, e naquele dia nasceu em nós um desejo de ver as pessoas glorificando a Deus em todos os seus contextos, né? O que a gente quer é isso, né? Ver pessoas glorificando a Deus onde quer que elas estejam. Com aquilo que Deus deu para elas, né? Exatamente. Seja você psicólogo, seja você professor, seja você médico, seja você pastor, né? Seja você o que for, né? Nós queremos ver essas pessoas vivendo para a glória de Deus, né? E nós queremos trazer a nossa pequena contribuição que a gente pode dar é trazer alguns recursos para auxiliar esse entendimento, né? Muito bom. Então é isso que a gente tem feito. E como é que você entrou, Lucas? Foi de gaiata. Não, mas foi... eles tinham acabado de começar, e aí eu segui, e aí eu sou designer também, então eu gosto de seguir os caras que tá por trás, vou atrás e tal. E aí eu segui o Gabriel e o João. O Prisma tava, bem no comecinho. Tinha 2 meses. Ou menos. Eu não lembro. Aí eu segui eles. Aí ele tava lendo um livro e postou nos stories o livro que ele tava lendo. Aí era Perelandra. Qual? Perelandra, do C.S. Lewis. E era o mesmo livro que eu tava lendo. Aí eu fiquei, cara, que legal. E assim, não tinha achado ninguém ainda pra conversar daquele livro. Falei, mano, é muito bom aquela coisa, né? Aí a gente começou a conversar e ele viu um pouco do meu trabalho. Aí eu também falei, mano, seu trabalho é muito legal lá no Prisma e tal. Aí a gente marcou de conversar. Aí deu uma liga legal. Depois a gente marcou uma conversa com nós 3. Aí deu uma super liga, assim, foi bem legal aquela conversa, eu lembro com muito carinho. Aí eles me, eu entrei logo depois, assim, você eles me chamaram. Muito no início, então. Na segunda conversa ele já estava dentro da equipe. Já tava contratado. Foi muito rápido. E aí daí foi, assim, aí a gente teve uma sinergia muito boa, né? E é muito legal, assim, ver isso, porque cada um, acho que tem muito a ver com um pouco com o que a gente está falando. Cada um aqui é de uma área diferente, com uma personalidade diferente, com um foco diferente. E Deus uniu e a gente, fez isso e Deus tem feito algo através disso, de uma forma que a gente não imagina. Então, é isso que a gente quer realmente, assim, encorajar, inspirar. E faz todo sentido, né? Porque eu acho lindo quando vocês expressam a mensagem com a pregação, com o post, né? Mas que o background, né? Que a equipe, tudo está sendo feito, também expressa essa mensagem. Porque você está me falando de uma vontade de Deus, uma luz branca que chega e que se divide, né? Então não teria sentido ser pessoas ou todas iguais ou uma só pessoa fazendo, né? Tinha que ser essa multiforme coisa acontecendo, né? Então eu acho que é lindo ver isso, assim, como a equipe também deve expressar isso que vocês estão tentando passar, né? Sim, cada um de uma diverso. área, né? Exatamente. Muito legal. Eu acho que é onde a gente vê a nossa maior riqueza até, assim, não sei, quando
Hoje a gente não faz tanto isso como antes, assim, mas quando estava só nós três, que a gente escrevia os roteiros juntos, assim, era muito legal, porque cada um trazia uma perspectiva diferente. E essa coisa da mesa, da relação, o Paulo fala muito disso, né? É muito assim, a gente vê muito a riqueza nisso de vamos valorizar isso, vamos... O João sempre trazia uma perspectiva mais teológica. Eu sempre trazia uma perspectiva mais estética. O Lucas sempre trazia essa perspectiva mais relacional, né? E, tipo assim, a gente ia construindo. Era muito legal, porque... Eu falo porque a gente... Cresceu, né? O modus operandi dos vídeos agora tá um pouco diferente. Mas era muito legal porque a gente pegava um roteiro que, tipo, era só um monte de ideia jogada e a gente ia juntava nós três para ficar construindo, tipo... ao mesmo tempo, né? Tipo, dando pitaco em cada partezinha e quando a gente via, tava pronto, né? Os roteiros dos nossos vídeos. E foi assim que a gente começou, né? Inclusive, a gente teve muito Dizascope, porque, assim, vocês compartilharam lá no início, então foi assim... Verdade. Lá no início a gente colocou isso. Se não me engano, foi o segundo boom, assim, que teve de seguidores no Prisma e tal, e foi graças a esse Uma coisa que a gente entendeu do Dizascope é isso, assim, a gente é um megafone e Deus fica nos mostrando por na boca de quem, entendeu? Sim. Então a gente vai pescando essas pessoas, você percebe Deus fazendo algo muito incrível e tentando, né, aumentar a voz da pessoa. Exatamente. Que legal. Pô, muito legal de saber disso. E como é que é o processo criativo de vocês, assim, hoje? Como é que vocês escolhem? Porque eu vejo que vocês fazem temas diversos e vocês também usam bastante o momento atual, né? Do que está acontecendo, das situações. Hoje é bem orgânico, assim. Assim, a gente está caminhando para ter uma estrutura um pouco mais rígida, sólida, né? É melhor a palavra. Mas cada um tem meio que uma área que é mais forte, um tipo de tema que é mais forte. Então aí a galera, assim, meio que você vai criando aquela cultura de você teve a ideia, você escreve, né? Então a galera da cultura pop viu o filme, tende a escrever um post. Aí quando é um tema mais que tá em voga, assim, que a gente pensa em falar e tal, aí a gente às vezes constrói até junto, lá no grupo do WhatsApp, acontece de, tipo, alguém posta e, eu acho que aqui poderia mudar, coisas assim, sabe? Principalmente quando precisa desse pensamento então, maior, tema mais assim. sensível. E aí tem... quando não são os posts relacionados a algum assunto do momento, a gente tem mais tempo para trabalhar, né? Então a gente senta, reúne e decide os temas, né? A gente chama de macrotemas. A gente partiu primeiro do Senhorio de Cristo, que foi o nosso primeiro tema, que a gente falou lá em 2020. Depois nós fomos para a narrativa da redenção, que pegou um pouco de 2020 e 2021. Em 2022, a gente falou do cristão na era secular, né? Dos anseios da cultura e tal. Tanto que a conferência que a gente fez foi muito sobre isso, né? Sobre como que você pode ler a cultura, né? Igual Paulo fez em Atos 17, né? Ele localizou ali o Deus desconhecido, né? E como que a gente pode encontrar esse Deus desconhecido na cultura hoje, né? Então foi esse nosso esforço. A gente ainda está por decidir qual vai ser o macro tema aí desse próximo ano, mas nós estamos produzindo um conteúdo muito legal sobre o bem comum. O bem comum. Sobre como que o cristão pode contribuir para o bem-estar da sociedade. Muito bom, sabe? muito bom. Da cidade em especial. E tá ficando bem legal. Cara, que incrível. Vocês estão falando, eu lembrando que esses dias atrás, né, a Luísa, minha filha, tem 11 anos, né, e ela tá lendo Êxodo, né, e aí eu tava meio assim, poxa, como é que vai ser a leitura dela, né, porque ela tá lendo sozinha, tal, Êxodo, né, e aí, cara, fiquei felizão, porque ela chegou pra mim, pra Val no carro, né, e falou, você já ouviu falar de Bezalel? E ela, cara, sacou a parada a primeira vez que aparece alguém sendo ungido, cheio do Espírito Santo. Caramba. Pra fazer arte. Sim, porque ela é muito artística, muito de construir as coisas, e fazer, e pintar, e desenhar. E ela percebeu que Deus tinha tocado alguém para fazer arte, entendeu? Sim. E isso foi muito marcante para ela, assim. E é isso que está acontecendo com vocês, né? E é isso que é parte do nosso trabalho, né? A gente pegar design, que a gente poderia usar para fazer arte para propagandas de vender de qualquer produto, né?
e você usando aquilo ali para a glória de Deus. Isso é incrível. A cara. gente tem um motor aí atrás do Prisma que é o seguinte: nós acreditamos muito no poder formativo, né, da nossa contemplação, né? Tipo assim, por exemplo, o que te forma mais? Um filme tosco ou um filme muito bonito, sendo que ambos têm a mesma mensagem? É claro que é um filme muito bonito. Sim. É claro que ele tinha... E aí a galera fala assim, mas isso é emocionalismo. Não é, não. As emoções foram criadas por Deus e elas podem ser usadas para a sua glória. Né? Então, o que a gente faz é, através de posts e vídeos esteticamente agradáveis, a gente comunica de uma forma mais palatável, né, o Evangelho. Então, é esse o nosso esforço, né, de trazer um visual bem bonito, sabe? E vocês tiveram agora recente a conferência. Você falou que trabalhou essa questão de aprender a ler a cultura, né? E você usou um termo antes da gente começar a gravar, que é da exegese cultural, né? E aí eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, né? Como que a gente pode ler a cultura? Como que se faz uma exegese cultural? Sim. Bom, exegese é um termo aí que indica a interpretação de texto. Okay. Né? Igual a gente tem a hermenêutica, tem também a exegese, né? Extrai o significado do texto. Né? E exegese cultural nada mais é do que descobrir o significado do texto cultural. Né? Como assim um texto cultural? Bom, é só você pegar um artefato, né? Pode ser um filme, uma música, qualquer coisa, sabe? Um livro, e você olhar no centro daquilo, né? No núcleo daquela obra, o que ela está querendo dizer? Quais afirmações ela carrega sobre a realidade? Entendeu? Porque muitas vezes tem algumas obras que carregam afirmações equivocadas sobre a realidade. Isso é o que acontece na maioria dos casos. Né? Maioria dos casos. Então, isso carrega... sempre vai carregar algumas afirmações que são contrárias ao que a Bíblia diz. Né? Pressupostos sobre a realidade. Mas também vai trazer pressupostos coerentes sobre a realidade. E também vai trazer clamores do tipo assim, da cultura, porque a cultura, a sua necessidade de um salvador, a sua necessidade de redenção, enfim, todo o clamor da cultura do nosso tempo, você encontra nesses artefatos. E a gente saber ler isso, saber ler, aqui, ó, tô vendo a cultura tem esse clamor, está clamando por isso, né? O nosso tema até foi o clamor da cultura, ao Deus desconhecido, o clamor da cultura e a realidade de Cristo. E foi isso que Paulo lá no Areópago fez, né? Ele viu lá o Deus desconhecido, esse Deus aqui, e ele usou aquilo para trazer luz, aquilo que eles realmente estavam precisando. Aqui que vocês estão apontando para isso como resposta, a resposta aqui é essa daqui, entendeu? Então, por exemplo... Ele leu o clamor, né? Exatamente. Então, por exemplo... nós temos, né, em todos os artefatos culturais, pressupostos corretos e pressupostos equivocados sobre a realidade. Né? E esses dois juntos revelam os clamores que o Lucas falou. Né? E o Timothy Keller fala isso de uma forma muito interessante no Igreja Centrada, que em vez de chamar de pressupostos corretos e pressupostos equivocados, ele chama de crenças A e B. Entendeu? Olha só que interessante. Se o cristianismo é a verdade sobre o universo, então ele é coerente em tudo que ele diz. Né? Então, se você tem então, basicamente, vamos supor, tá bom? Você é cristão e eu sou de outra religião, beleza? Nós temos pressuposições em determinado assunto que são coerentes. Okay. A mesma pressuposição, tá? Por exemplo, nós dois cremos que todos os seres humanos merecem ter direitos iguais. Ok. Isso é o que o Tim Keller chama de crenças A. Agora, nós temos crenças B. Para você fala o seguinte, todo ser humano é criado à imagem de Deus. Eu falo que não, que cada ser humano é fruto do acaso e fruto de uma evolução. Né? Olha que interessante. Quando você fala... E essa é a minha crença B. O que são crenças B? São crenças discordantes, entendeu? Aí, por exemplo, eu vou lá e pego essa crença B,
que eu tenho, você pega essa crença B que eu tenho e você coloca ela diante da minha crença A. Porque a crença A não é uma crença sua, é uma crença minha também. E aí o que você faz? Olha só. Olha, se você está dizendo que todos os seres humanos têm o direito, né, de serem tratados da mesma forma, mas você não acredita que eles vieram de uma mesma fonte, né, que é ser criados à imagem de Deus. Entendi. Você está em incoerência. O seu A com o seu B está incoerente. Você está em incoerência, né? Então... E aí eu não coloco ele em xeque baseado no meu A, né? Exatamente. No A dele mesmo. Mas no A dele, exatamente. Eu estava vindo para cá, conversando com... O Tim Keller é muito bom nisso. eu estava conversando com o cara que estava do meu lado no ônibus, né, vindo para Bragança, e tipo assim, a gente estava conversando e a pessoa perguntou, tipo assim, o que eu fazia da vida, eu comecei a contar do Prisma, aí do nada eu percebi uma brechinha ali para pregar o evangelho, aí eu taquei o cristianismo nela, entendeu? Tipo assim, falei assim, não, porque Jesus, ele restaura todos os nossos relacionamentos, e eu comecei a falar sobre como que Jesus nos traz a paz plena, e a pessoa falou assim, mentira. Deus Mentira. Deus não é justo. Deus não é justo. Se Deus é tão bom, como é que ele permite que coisas boas aconteçam com pessoas más? E a pessoa começou a falar tipo, um montão de coisas assim, sabe? E eu fiquei tipo, tentando defender ali, sabe, Jesus e tal. E aí a pessoa foi lá e começou a me perguntar, tipo assim, você acredita em energias? Aí eu fiquei assim, quê? O que isso tem a ver? E eu tentando defender o evangelho, eu senti uma voz falando no meu coração assim, cala a boca. O Espírito Santo falou assim, para de falar, só escuta, sabe? E ela começou a falar sobre energias e karma, e começou a falar sobre como que o universo recompensa de uma forma boa ou má cada ato de cada pessoa, né? E como que isso para ela era muito mais justo do que esse Deus e tal. E eu fui só escutando. Porque muitas vezes a gente tem essa mania de tacar o evangelho na pessoa sem ouvir o lado dela, né? E eu fui lá e fiquei ouvindo. E aí no final da conversa eu falei assim, olha, pode até ser que seu karma exista, mas eu mereci o pior karma de todos. Mas o Criador do universo, não o universo, o Criador do universo se colocou no meu lugar e morreu por mim. Então, tipo assim, eu consegui... óbvio, foi uma experiência legal, mas assim, é claro que existem... Eu tô querendo mostrar mais aqui a minha falha, né, do que o meu acerto, né? Mas, tipo assim, de alguma forma ali, Deus me deu a graça de conseguir falar, tipo assim... Tipo, falar na mesma linguagem da pessoa. Exato. Porque pra mim, essa dificuldade. é a parada que o Tim Keller mais me ensinou, assim, né? Essa capacidade de ler primeiro a cultura para depois tentar dar uma resposta, né? Porque parte dessa exegese cultural também, e eu acho que o nosso problema, muitas vezes, como cristãos, é que a gente tem a resposta para tudo, mas a gente não sabe a pergunta, né? E muitas vezes a gente está nas nossas comunidades, no nosso contexto, tentando respondendo perguntas de 30 anos atrás, né? Que a galera hoje está em outros dilemas, outras questões, diante de outros tipos de pressupostos e pensamentos e crises. Então, saber parar e ouvir a cultura e fazer essa exegese é entender exatamente isso. Tá bom, quais são... Eu tenho a resposta, mas quais são as perguntas que eles estão fazendo? E onde... Porque Jesus tem a resposta, né? Mas eu preciso saber ouvir a pergunta. E por isso que eu fico triste, assim, porque eu até vejo muitas pessoas magoadas, feridas com a igreja, com a religião, exatamente por terem sido frustradas nesse sentido, né? Então, acho que o tempo moderno, esse tempo secular que a gente vive, ele pede que a gente saiba ler a cultura dessa forma e tenha essa sensibilidade de discernir mesmo esse novo tempo e saber responder essas perguntas. Porque tem novas perguntas difíceis pra caramba, mas que o evangelho tem a resposta. Muito Exatamente. Bom. Poxa, acho que um dos grandes problemas dos cristãos hoje, não o maior, mas um dos, é que a gente se acha dono da verdade, mas a verdade que é dona dos cristãos, né? Tipo assim, a gente não é dono de verdade nenhuma, ela que nos possui, né? Então, tipo assim, a gente deve se submeter a ela e aprender a ouvir de uma forma sensível e de uma forma humilde, né? A gente precisa desse olhar manso e humilde para a cultura, como foi uma das palestras que a gente falou lá na conferência, né? Esse olhar que se compadece, né? Eu acho que isso falta muito, porque aí entra uma coisa que a gente estava até conversando ali antes. A gente
colocou muito um aspecto econômico no evangelho, né? A gente quer contabilizar quantas almas a gente ganhou. A gente quer... É a cultura do desempenho, como você falou. Né? A gente quer contar quantos passos na vida espiritual a gente deu hoje. E gente, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso, porque... Tipo assim... Puxa vida... A gente precisa viver o dia de hoje através da graça e parar de querer, tipo assim, ganhar alma para Jesus, para nossa glória, entendeu? Isso é tão feio. Isso é tão feio. E, tipo assim, eu acho que a gente... Eu sei lá, é uma coisa que me entristece muito. Sim, sim. E é um incômodo que começa... Quando você começa realmente a dialogar e a entender e a viver esse paradigma da graça de Deus, é como se a regra do jogo mudasse. Sim. Né? Porque eu percebo isso que você está falando. O cara vem de um contexto antes de conhecer a Cristo e ele tem... É sempre um contexto de competição. Sim. Então, seja, quem é que pega mais menina? Tá? Uhum. Ou quem é que ganha mais dinheiro? Ou quem tem o carro mais bonito, ou quem tem o diploma mais treta, ou quem tem mais artigo científico, ou quem... Entendeu? Ou quem é o cara mais top do morro, quem vende mais drogas, quem tem mais arma. Então, sempre é um contexto de competição. E aí ele converte. E se ele não mudar a regra do jogo, ele só vai trocar as pecinhas do tabuleiro. Porque agora é quem ganha mais almas, quem jejua mais, quem ora mais, quem consegue fingir que é mais santo, quem, entendeu, tem a maior igreja. E aí continua a mesma coisa. E o que Jesus vem para pregar na cruz é a competição. Sim. Porque agora eu recebi pela graça. Sim. Não tem mérito. Se não tem mérito, não tem como a Não gente tem ficar barganha. comparando. Não tem como comparar aqui. E aí, quem tem mais graça na sua vida? Não tem. Pois é. Todo mundo recebeu de graça. Então, só que é difícil essa virada, né? E eu acho que o trabalho que vocês têm trazido, a reflexão que vocês têm trazido é exatamente nesse sentido. Entendeu? De, cara, o jogo mudou. E acho que é muito assim... Há perguntas que as pessoas têm feito hoje que às vezes a gente tem medo de responder. Né? O contexto atual é complexo, muitas vezes. Mas a gente crê no poder do evangelho, sabe? E o poder do evangelho muda... Jesus dá conta da nossa vida, né? A Andrea Vargas falou isso uma vez, que Jesus dá conta do seu peso aí, do que você carrega aí, Jesus dá conta. Então, eu acho que a gente tem que ter essa confiança nesse envolvimento nosso cultural, nessa busca de servir, de viver o reino de Deus no tempo hoje, no meio da Babilônia, mas o poder do evangelho dá conta, sabe? E o Espírito não é na nossa força, não é no meu mérito, mas o próprio Jesus vai na frente. E, aliás, ele tem que ir na frente, né? Não pode ser a gente na frente. E a gente segue, é uma né? tensão, né? Porque há uma tentação para o estilo de vida monge, né? Então, tipo, vamos achar o topo de uma montanha, construir um monastério e se esconder, né? Que seria negar a realidade e vamos para essa bolha, tal. Ou o se conformar, né? Tipo assim, não, nós temos que viver na cidade, no meio da cultura, e aí deixando aquilo, né, começando a nos afetar. Então, achar esse lugar, né? E esse lugar de redenção, né? Esse lugar tem um autor que deu um nome muito bom para ele, que é o James Davison Hunter, no livro To Change the World. Não tem traduzido em português. O termo que ele usa para descrever isso é a presença fiel. Não é nem uma ausência, né, de ficar se retirando da cultura, sair dos contextos que você está inserido, mas também é uma presença fiel. Não é uma presença que você nega os seus princípios, né? É uma presença em que você se mantém firme, né? Esse é o caminho que a gente tem que seguir. Que a gente vê em Daniel também, né? Exato. Em vários exemplos bíblicos, lá no meio, servindo na Babilônia, se submetendo, digamos assim, muitas vezes para a Babilônia, mas também quando era preciso a resistência, quando era preciso se manter fiel, sempre, né? Mas assim, ele tinha postura, ele era essa presença fiel. Então, os exemplos bíblicos, a gente tem muitos exemplos que mostram para a gente esse estilo de vida. E é um estilo de vida, é uma postura de vida, né? Muito bom, muito bom. Agora, dá um exemplo para mim de uma exegese cultural que vocês fizeram, assim. Um exemplo. Você falou que pode ser filme, pode ser arte, pode ser livro, pode ser evento. Dá um exemplo aí. Sim. Tem uma obra chamada... Ela é popularmente conhecida como Tubarão. Né? É do Damien Hirst. Dá para colocar aí, editores. Coloca a imagem aí pra gente. A imagem, a obra se chama Tubarão, ou A Incapacidade
física da morte na mente de alguém vivo. Esse é o nome extenso da obra. De novo, a incapacidade. A impossibilidade física da morte na mente de alguém vivo. E o que é essa obra? Né? É um tubarão de verdade congelado, de boca aberta. Né? E é muito interessante que quando o Damien Hirst pediu para os pescadores pegarem o tubarão, né, eles pegaram um tubarão que não era tão grande. E ele falou assim, não, eu quero um tubarão que seja grande o suficiente para te comer inteiro. E eles foram lá e pescaram um tubarão grande o suficiente para te comer inteiro. E ele foi lá e congelou o tubarão. Congelou o tubarão. O que essa obra quer dizer? O que é esse tubarão? Bom, o que a gente pode fazer para analisar a cultura de uma forma sóbria? Né? Porque uma coisa que a gente pode muitas vezes fazer, e acho que a gente até admite que a gente já cometeu esse erro algumas vezes, é o de ser muito precipitado e querer dar a nossa interpretação sobre aquela obra sem analisar a intenção do autor. Jesus é o tubarão. Tipo assim. Jesus é o tubarão. E ele vai comer o pecado. E ele vai comer o pecado. Mas assim, olha só. Primeiro, vamos analisar o nome do quadro. Né? Uma coisa que a gente pode analisar é a história do quadro, da obra, e depois o título da obra. Né? A impossibilidade física da morte na mente de alguém vivo. Você já tentou se imaginar morto? É impossível. Não tem como. É mesmo? Se você tentar... Sabe quando você está sonhando que você pisou no degrau e pulou? Vou tentar. Você não consegue. Se você chega lá, você pula. Entendeu? Você não consegue chegar lá. Por quê? Porque pensar presume o existir. Entendi. E a morte é a não existência. Entendeu? Não tem como se imaginar morto. Né? Talvez você consiga se imaginar na Nova Jerusalém. Deitado, com o olho fechado, mas não morto. Mas não morto, exatamente. Então, o que o Damien Hirst tentou fazer? Ele tentou trazer uma ameaça de morte, que é o tubarão, só que ele congelou a morte. E ele mostra, a partir daquela obra, que agora nós podemos nos aproximar da morte sem medo. Só que, percebe como que isso revela um clamor? Percebe como que isso revela um desejo da gente chegar perto da morte, de vencer a morte? O que o Evangelho oferece? Qual é... O que é que a gente oferece? A gente, assim, o Evangelho, né? O que o Evangelho oferece? A gente pode se aproximar da morte. Porque Jesus venceu a morte. A gente pode rir da morte, igual Paulo riu da morte. Ó morte, onde está a sua vitória? Né? Onde está o seu aguilhão? O que é aguilhão? Aguilhão é aquela lança que era colocada nos bois para conduzir eles para o matadouro. Né? Onde está o seu aguilhão? Né? Então, é uma obra que expressa um forte desejo de vencer a morte. E que não consegue. Sim. O Evangelho consegue. Né? Enfim, só um exemplo. Incrível. Mas isso acontece em diferentes escalas em todos os artefatos culturais. Muito bom. Muito legal. Até, acho que uma bem recente, assim, que assisti lá o Wakanda Forever lá, né? Legal. E uma temática que percorre muito o filme é a questão do luto. E você vê, e assim, não afetando apenas no... Sem dar spoiler, né? Mas tá no trailer. Fica à vontade, dá spoiler aí, esse pessoal. Tá no trailer. Você não assistiu até agora, pelo amor de Deus. Mas assim, isso expressa... tanto no filme você vê essa luta, né? E também tanto na vida real, que o autor morreu. O filme começa com a menina fazendo uma oração, clamando para que ele não morresse. E aí você vê todo o filme assim, você sente esse peso da morte, né? E como muda tudo, tal. A mãe enterrando seu próprio filho. E isso é a realidade. Tipo, o mundo não dá conta da morte. A gente se depara com isso constantemente, né? Então, isso mostra um clamor. Pera, qual é a resposta para isso? Como que eu... E aí eles oferecem lá uma proposta e tal, mas... E a gente? E o que isso está dizendo sobre a cultura? Enfim, é aquela coisa assim, a gente sai do filme... Crente gosta de fazer isso, né? A gente acabar de ver o filme e relaciona com a vida cristã. Mas, assim, a cultura apresenta esses clamores. E ela também propõe alternativas de respostas para isso. De o que é uma boa vida, o que é a felicidade. Então, a gente identificar essas narrativas, identificar a coerência delas. E a incoerência delas é o papel nosso como cristão. Porque, querendo ou não, a gente está todo o tempo já engajado na cultura.
É. Bom, E eu acho que o primeiro caminho é o da escutativa, Ok. né? Porque o que muitas vezes acontece é o da gente querer aplicar essa fórmulazinha que eu falei aqui da crença A e B, falar assim, vamos aplicar essa fórmula aqui nesse artefato e vão identificar o que ele está querendo dizer. Não, calma, escuta o que está querendo dizer, entendeu? Se é um clamor, é para ser escutado, né? Exatamente. Tipo, e vem da. Você escuta na relação, né? Porque o clamor é legal essa palavra, porque Sim. é muito. Me veio esse insight agora, assim. Não dá para você apresentar uma fórmula de resposta para um clamor. Exatamente. É a mesma coisa que você vê alguém pedindo socorro, né? E falar assim, toma aí, arrasta pra cima. Compra meu curso. 5 passos para. 5 passos para sair da miséria. Exato. Não tem como. Não tem como. Porque qual que é o clamor? Né? A gente tem que saber o clamor. Muito bom. Teve alguma temática que vocês entraram que atraiu, assim, algo negativo, assim? A galera, sei lá, atraiu uns haters, né? Teve alguma temática? Eu vi que vocês fizeram alguns posts sobre política, né? Na época de eleições. Como é que teve algum tema que são mais sensíveis? Tem temas Sempre que são mais tem, mas eu acho que os haters acabam vindo mais das pontas, dos extremos. O que Não são sei as se você pontas concorda dos ou não. extremos? Mas então, por exemplo, na política, a gente se manifestou muito mais no sentido da reconciliação, de não permitirmos... Tipo assim, claro, cada um tinha a sua visão, mas de não permitir cuidar do seu coração, guardar seu coração, para não permitir que a idolatria seja do lado A, do lado B, sabe? Então, e aí, qualquer fala, às vezes, que você coloca, os extremos, os polos, eles, você tá do lado do fulano. Os extremistas, você tá... E aí isso se manifesta também em outros... Porque a gente é bem diverso no sentido, assim, de... A gente tenta ser mais propositivo do que reativo, ser, né? Sim. E já aconteceu... Tipo, esse no de política acho que foi o que a gente mais atraiu, hater, mas, tipo assim, realmente não era, tipo... Não fazia parte, talvez, do nosso público principal, assim, sabe? Igual era a crítica? Não, então, a nossa crítica? A crítica que faziam a vocês. Tá. De defesa de, tipo, um post neutro, pra gente era neutro, mas uma galera ia falar, vocês estão aqui valorizando o candidato A, e aí até no mesmo post, é o candidato B, né? Claramente eleição. Eu até tirei um print uma vez de, tipo assim, um comentário falando, tipo assim, nossa, vocês são os esquerdistas. E no de baixo tava assim, nossa, tudo direitista. Aí eu fiquei tipo assim, gente, o que é isso? Mas você lê o que você quer. Mas é porque eu penso que esse caminho do diálogo, ele é mais difícil. Porque a gente, assim, a gente tenta fazer isso, é claro que a gente pode errar e tal, mas você ouvir, conversar, que é essa coisa de ouvir o clamor, de escutar, de pensar os lados, normalmente você afasta esses polos, porque não é tão simples assim. E não dá para te encaixar numa caixinha e tal. E então a gente sentia muito isso, porque a gente tinha... A proposta é outra. A proposta é outra, né? Não... É causar reflexão. Pois é. E, tipo assim, acho que o que a gente mais atrai, no geral, sabe? São pessoas que têm um pé atrás em relação ao envolvimento com a cultura. Acho que é o que mais acontece. De pessoas achar que a gente está relativizando demais o evangelho. Né? Porque às vezes a gente... O mundo entrando na igreja. Isso, o pessoal acha que é o mundo entrando na igreja. E, tipo assim, não é essa a nossa proposta. Não são nossos planos. Até o nosso convite ao discernimento espiritual. Porque tem coisa na cultura que a gente tem que rejeitar, né? A gente crê nisso também. Sim. Ninguém tá aqui mandando você assistir um filme que tenha nudez, entendeu? Isso não acontece, né? Então, assim... eu acho que vem muito desse lado, né? Vem muito desse lado. Entendi. E tem aqueles mais, tipo assim, que são a galera tipo, mais da área mais da filosofia, que critica porque vai contra a vertente que a gente segue na filosofia, né? Que seria a filosofia reformacional holandesa, né? Que foi uma filosofia tipo, uma linha filosófica que começou ali com Van Prinsterer, Abraham Kuyper, Hermann Doivert, veio ali depois o Francis Schaeffer, enfim. Entendi. Esse pessoal. Acaba que tem muitos críticos dessa corrente, né? Então, assim... E aí já são brigas mais acadêmicas, realmente. Mais acadêmicas, Entendi. Interessante. Mas até foi engraçado, sem entrar no post em questão, mas a gente fez um post de um tema sensível recentemente. E nos comentários tinha muita gente, tipo, criticando a gente,
tal, né, criticando, mas o que eles estavam criticando era exatamente a nossa opinião, tipo assim, Tudo só bem. que eles só não tinham lido. Exato. Né? Então, a gente percebeu com isso um pouco tipo, a gente precisa, a galera não tá, a gente não tá escutando, a gente não tá lendo muito, sabe? Então, como cristão, se a gente quer se envolver e ajudar, né, se envolver com a cultura e trazer o evangelho e tal, a gente precisa saber ouvir. Essa questão acho que é muito... E também eu acho que isso levanta uma outra questão, que é o seguinte: quando você é cristão, você não pode se encaixar, você não pode pegar um pacote completo, entendeu? Tipo assim, vou pegar o pacote, esse pacote político aqui, eu vou abraçar ele completamente. Não pode. Possível. Ele pode ser o mais perfeito na sua visão possível, ele vai ter algum problema. Você não pode abraçar ele completamente. Né? É por isso que não tem muito como falar, eu sou... Não dá. o- Eu sou cristão e pronto. O Tim Keller vai falar isso até, né? Ele vai falar que, por exemplo, em relação a ideologias de esquerda e direita, ele vai falar assim, o cristão não se encaixa. Porque vai ter coisas que o evangelho vai confrontar a direita e vai ter coisas que o evangelho vai confrontar a esquerda. E vai ter também coisas que vai ser mais... vai ter mais familiaridade, digamos assim, né? É claro que dentro desse espectro gigante, né? Porque não é só dois lados, existem várias nuances, né? É claro que existem lugares que são mais problemáticos do que outros, é claro, mas nenhum deles é o evangelho. Nenhum deles é o evangelho. Então, o cristão ele não se move por pacotes ideológicos, ele se move por princípios. Né? Ele deve se firmar na palavra de Deus. E aí volta aquilo que a gente falou, da presença fiel. Né? Esse é o papel do cristão. Ficar firme no que ele acredita. E ponto final. Muito bom. E é muito legal isso, assim, quando você aprende a colocar esses óculos, né? E isso foi algo que começou a acontecer com a gente, né? Porque a gente fazia isso de ir lá assistir um filme, né? Para gravar um vídeo, né? Assim, depois, uma reflexão, se tivesse algo, né? E eu lembro que um dos mais legais que eu fiz foi o do Toy Story. Toy Story 4, que tinha o Garfinho. Vocês lembram? Vocês assistiram? Eu vi. Eu vi esse vídeo aí. Era maravilhoso, porque o Garfinho, ele falava, eu sou um lixo. E ele se jogava no lixo, né, cara? E era muito louco, porque você, lógico que é uma caricatura, né? Mas você convive com pessoas com problema de identidade, né? Com conflitos de identidade, que praticamente o comportamento é esse, né, cara? Que se coloca em situações o tempo inteiro de degradação, mãe, por que você está nesse relacionamento abusivo? E o cara vai de novo e sai de outro, e praticamente se jogando, né, nessas situações. E se você começa a conversar com a pessoa, ela se acha realmente sem valor. E é lindo a forma que eu não lembro exato, faz um tempo, mas eu lembro que era mais ou menos assim, cara, você não é um lixo. Olha, tá escrito embaixo do seu pé, né? E aí ele olha e tem escrito o nome da menina, né? Que criou ele. Ah, que bonito. Né? Então, tipo assim, é você olhar para quem te criou, para quem é seu dono, né? E tal. Eu lembro. Então, assim, é muito legal você ter os olhos abertos, porque isso está acontecendo o tempo inteiro ao seu redor, né? Sim. Seja para o bom, seja para o mal, né? Seja para ver algo que é coerente ao cristianismo, seja algo incoerente que tem que ser denunciado. É o tempo inteiro você... Pode falar. Eu acho que também essa questão da exegese cultural, né, de ver os artefatos, aí a gente pensa em filme e tal, mas eu acho que o grande propósito disso é, entendendo esse clamor, é ajudar pessoas, é servir pessoas, né? Porque esses artefatos mostram no que essas pessoas estão crendo e como elas estão vivendo, como elas se enxergam, como elas têm o seu senso de identidade, e muitas vezes é um caminho de destruição. Total. Né? E o nosso objetivo de buscar ler a cultura é entender os clamores e esses pressupostos e essas narrativas e ajudar essas pessoas a verem o poder do evangelho, a beleza do evangelho, né? Sim. Então, eu acho que o nosso empenho, além de te ajudar a ajudar pessoas, é te ajudar a seguir Jesus, né? Tipo assim, e ver Jesus em todas as coisas. Porque uma coisa muito interessante é que, por exemplo, se você pegar lá em Lucas 2, né? Isso foi pregado em milhares de igrejas no Brasil por causa dos cânticos de Natal, né? Mas se você pegar ali os pastores que estavam no campo, eles estavam fazendo o quê? Algo extraordinário? Não, algo ordinário. Eles estavam pastoreando ovelhas, era a profissão deles. E nada, mal visto. Sim. E do nada, o céu se rasga e aparece uma constelação angelical cantando glória a Deus nas maiores alturas. E o que isso diz sobre o nosso Deus? Né? O Makoto Fujimura, que é um artista plástico cristão, ele tem uma frase no livro dele, Arte e Fé,
que é a seguinte: tudo que se pode ser conhecido sobre Deus vem primeiro do seu desejo de ser do seu desejo de ser conhecido, né? Ou seja, nós só podemos conhecer a Deus à medida que Ele se revela a nós, né? E isso é muito, muito importante, porque muitas vezes a gente fica só numa discussão teológica de salvação, né? Tipo assim, é você que escolhe Deus ou Deus que te escolhe. Mas, tipo assim, não é essa a questão aqui, entendeu? A questão... Tu tem um filho pequeno, tu já brincou de esconde-esconde com ele. Se você esconder atrás da cortina, ele vai te achar? Só se você botar o pé para fora. Exato. Porque se você botar o pé para dentro da cortina, ele não vai te achar. E nós somos como esses filhos brincando com Deus de esconde-esconde. Por quê? Porque ele está escondido. Mas ele não está tão escondido. Ele não está tão escondido a ponto de não poder ser achado. Ele está com o pé para fora. Sim. E ele coloca esse pé para fora em todos os aspectos da realidade, em cada coisinha da criação, o tempo todo dizendo: olha para mim. Sim. Entendeu? Então, assim, você falou aí sobre olhos abertos, e é isso que é um dos nossos maiores desejos no Prisma. As pessoas têm olhos abertos, não para ficar vendo Jesus onde não tem, mas para ver Jesus onde de fato tem, porque ele é onipresente, entendeu? Ele está em todas as coisas. E tem alguns teólogos que vão dizer que Cristo é a preocupação última da realidade. Como assim? Tudo que você olhar, tudo com que você se relacionar, vai, de alguma forma, expressar o Criador. Então, por exemplo, esse copo d'água. Esse copo d'água expressa a necessidade que eu tenho de tomar água. Expressa a minha sede, expressa a minha mortalidade, expressa que eu sou pó, expressa que eu preciso de um Criador. Entendeu? Expressa que existe um Criador. Um copo d'água. Tudo expressa essa realidade de Deus. E nós temos que ter olhos abertos para conseguir perceber isso. Não de uma forma forçada. Não de ficar olhando para a chuva caindo e falando assim: ah lá, é Jesus caindo na terra. Não, não é isso. Deus chorando. Jesus chorando. O que é a chuva? É o interesse de Deus em preservar a sua criação. É o cuidado de Deus, né? E a coisa que eu mais, sabe, tipo, anseio é ver cristãos com olhos marejados, sabe? Olhos lacrimejando, assim, tipo, de emoção, de ver a criação e falar: é belo demais. Tem uma história muito interessante de um menino que queria ver o mar. Ele não conhecia o mar. E o pai dele leva ele para conhecer o mar, né? E quando ele chega lá, ele fica boquiaberto diante do mar, ele não consegue falar nada, né? E aí, depois de um tempão, ele fala assim: pai, me ajuda a olhar, né? E a gente tem que ter essa consciência de que a realidade de Deus, ela é muito bela. E a realidade de Deus não é a realidade do céu somente, é a realidade da criação inteira, porque dele é a terra e tudo que nela é, né? Então, assim, veja os anjos em Apocalipse 4, né? Os anciãos são os anjos, não sei, que são todos cheios de olhos. Cheios de olhos. Cheios de olhos. Para quê? Porque 2 olhos só não são capazes de ver a glória de Deus. Eles precisam de ter vários olhos. Então, a gente precisa dessa capacidade de ver, né? Olhos abertos para ver. E a gente... Nesse mundo que a gente vive, a cultura fascina muito a gente, né? E esse é o perigo até nosso, do tipo, a gente conversa disso, que a gente fala muito sobre cultura pop e tal, e existe essa tentação da gente, nesse envolvimento cultural, a gente se fascinar demais com os espetáculos da cultura, né? Acho até que é um problema muito da nossa geração, assim, tal, né? De estar todo o tempo distraído, assistindo mais espetáculos, né? Tal. A gente gosta de um bom espetáculo. Assistir Avatar 2 é bonito, aquela coisa. A gente gosta. Mas acho que uma coisa para a gente ter na mente é que Jesus é o maior espetáculo. Jesus é o espetáculo de toda a criação, dos anjos, o espetáculo do próprio Deus. Então, no meio de tantos espetáculos culturais, o nosso objetivo não é te fazer ver todos esses artefatos, né? Consumi-los apenas. Não, mas é que nisso, mas não, tirando isso, mas você olhe para Cristo, veja Cristo como o verdadeiro espetáculo de toda a criação, né? A visão de Isaías 6 lá, que vê a glória do Senhor e ai de mim. É isso que a gente quer para a nossa vida, né? E é isso que vai fazer a gente agora ser enviado e viver nesse mundo, experimentar, provar dessa realidade da beleza de Cristo, de quem é Cristo e do Cristo que enche toda a terra com a sua glória, né? Que até fala lá em Isaías. E dizer que Cristo é um espetáculo não é uma experiência individual ou uma poetização sobre Deus. É a verdade, né? Ele é a realidade verdadeira, né? Ele é a realidade verdadeira. O que o Jonathan Edwards fala é uma coisa muito interessante. O que é beleza?
o que é a beleza? Qual é o conceito de beleza? Para o Jonathan Edwards, que foi um grande filósofo cristão, a beleza é o acordo, é a concordância entre partes. Então, por exemplo, descobri hoje que tu é designer, né? Se você pegar um verde e um vermelho vibrantes e colocar um do lado do outro, não vai ficar um contraste esquisito? Se você postar no Instagram, vai ficar a qualidade até ruim, né? Mas se você abaixa, se você diminui, escurece o verde, vai ficar bonito. É por isso que você vê rosas, né, na criação com o verde escurecido. Você não vê o verde tão brilhante quanto o vermelho, né? Por quê? Porque o verde abriu mão da sua vontade de aparecer para que o vermelho pudesse aparecer. Ou então, por exemplo, quando nós três começamos a falar aqui loucamente e todo mundo para de falar e só o Douglas começa a falar. A harmonia, a concordância, porque nós abrimos mão de falar para que você pudesse falar. Uma orquestra, né? Ou uma orquestra que todo mundo começa a tocar e aí o maestro vai lá e fala assim, deixa só esses daqui tocarem. E aí tem uma harmonia. Ou então, quando, por exemplo, você toca dó, ré, mi, dó sustenido e ré sustenido, sai um som feio. Mas se você tira as notas sustenidas, sai um som bonito. Por quê? Porque elas abriram mão de serem tocadas. Então, beleza é concordância. É quando uma parte abre mão de ser tocada por causa de outra. Abre mão de aparecer por causa de outra. E qual foi o momento de maior concordância da história? Não foi o pai concordando em submeter o filho à sua ira? Esse é o momento de maior concordância da história. E por causa disso, a cruz é de onde emana toda a beleza. Mas porque Cristo carrega toda a feiura, todo o pecado, a cruz também é o lugar de onde emana toda a feiura. Olha que interessante. Tudo que é belo é porque, de alguma forma, aponta para a cruz. Tudo que é feio é porque, de alguma forma, foi o que Cristo pregou na cruz. Então, toda a realidade aponta para Cristo. Tudo aponta para Cristo, né? E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E nós precisamos ser capazes de perceber essa cruz em todo lugar que a gente for. Sim. Né? E aí você começa a glorificar o tempo inteiro, né? Você começa a se arrepender em várias situações. A sua vida deixa de ser só no domingo. Segunda-feira você está lá, tudo reflete a glória de Deus, né? Tudo mostra, tudo é um insight. Você tem o orar sem cessar. Você tem tudo dai graças. O Coran Deu, né? Que é estar sempre diante da face de Deus, o que outros vão também chamar de viver em dois lugares ao mesmo tempo. Você está lá, mas você está sempre diante da presença de Deus. Sensível à realidade do reino, né? Do já e ainda não. Muito bom. E qual foi o post que mais bombou? Ou, tipo assim, acho que vai ser meio sem graça eu falar que mais bombou, porque... tipo assim, foi um pontual, assim, muito pontual, que tipo, foi um sobre o Afeganistão que a gente fez. Mas o post que acho que deu mais repercussão, mais engajamento, foi o paradoxo do Natal, que a gente já postou 3 vezes. E toda vez dá, tipo, muita curtida. Sabe? Assim, é um poema que eu acho que foi o João que escreveu baseado num sermão de Agostinho, né? Que vai falando sobre como que no Natal nós encontramos vários paradoxos, né? O sustentador do universo debaixo do sol, criado por mãe que ele mesmo criou, sustentado por mãos que ele mesmo criou. Enfim, vários paradoxos, né? E a gente posta isso todo Natal, e todo que Natal legal. É a mesma repercussão. Muito bom, muito bom. E o que hoje vocês disseram que todo mundo é voluntário. O que vocês dois fazem de profissão? Na vida fora do prisma. Secular. Na vida secular. Amém. Amém. Entendeu tudo, né? O podcast inteiro. Na vida mundana. Na vida pecaminosa. Vamos lá. Seu dualismo. Nós dois somos designers, né? Então vocês trabalham fazendo design também para... Eu trabalho como freelancer designer. Legal. Hoje. Eu tô aí num movimento, né? Eu sou hoje designer do Bible Project de português também, faço parte da equipe no Brasil. Também pego alguns freelas, estou na equipe do PJ lá como designer. E tô num movimento também de... Mas eu me formei no seminário ano passado e aí agora estou me engajando mais no contexto mais ministerial, pastoral, na igreja local. Todo mundo entende quando fala PJ, para mim é pessoa jurídica. Pegando o trabalho de PJ. Paulo Borges Jr. É muito legal. E então todo mundo
trabalha levando seu próprio sustento. O João é médico, por exemplo. Que legal. A gente é tipo A Gabi- o Paulo, né? Fazendo tendas, Faz as assim. tendas. Exatamente. Então, isso é muito legal. Por que eu tô perguntando isso? Pra inspirar a galera. Você que tá aí com um grupo de amigos, cara, vocês têm um clamor em comum. Vocês em comum, né? E vocês têm habilidades em comum. Cara, começa, faz. Eu tava ouvindo novamente o podcast do Paulo Borges, segunda vez que ele veio, né? E ele disse, eu perguntei, como é que começou o Sal da Terra, né? Como é que começou a igreja? Era uma banda. E aí, o que eles perceberam, ele e os amigos? Que tinha várias igrejas que não conseguiam receber nenhuma banda, porque eles não tinham recurso para trazer, pagar o transporte e tal. E aí, o que eles fizeram? Todos eles trabalhavam, eram autônomos, eles montaram uma banda onde eles iam de graça. No fim E, de na verdade, semana, até abençoavam a igreja e tal. E aí, então, assim, aí eles adotaram um orfanato. Tal. Então, é isso, esse grupo de amigos que falou, tem um problema, nós vamos ser responsáveis por ele. Sim. A galera tá vivendo um dualismo, eles não estão entendendo, nós vamos ser responsáveis por eles. O que você tem de habilidade? O que você tem de habilidade? O que você tem de habilidade? Vamos fazer, vamos levantar nosso próprio sustento. Então, assim, precisa se levantar mais pessoas como vocês, Exatamente. assumindo responsabilidades da nossa geração. Assim. Amém. Amém. Deus já está incomodando. Deus já está incomodando uma galera. Então, cara, se levanta para ser resposta a isso, esse clamor que Deus colocou já no coração de vocês. E assim, quais são os sonhos que vocês têm pro Prisma? Bom, a gente começou agora, né, em dezembro, o Clube do Prisma. Clube do Prisma? Clube do Prisma, que é um clube de assinatura onde você recebe todo mês uma revista digital, né? Nosso sonho é tornar física, mas por enquanto digital, né? E essa revista vem vários artigos super interessantes, né? Tipo, sobre temas às vezes até bem polêmicos assim, mas que não dá pra gente falar só em 10 slides de Instagram, né? Você pode acessar o Clube do Prisma lá no link da nossa bio, né? Vou deixar na descrição aqui também, então. Show de bola. Valeu. E a coisa que mais legal que vem no Clube do Prisma é a lição de grupos pequenos, né? A gente disponibiliza todo mês uma lição para a pessoa fazer um estudo lá no grupo dela, na célula, onde for. E a gente disponibiliza também um podcast comentando a lição, né? E um grupo de discussões onde a gente marca uma reunião mensal, né? Eu ia falar todo mês, ia ficar redundante. Mas a gente marca uma reunião mensal todo mês, semanalmente, para conversar sobre A lição. Ou não? Não só a lição, mas os temas da revista também, no geral. A gente percebe top, que a gente quer se envolver mais com a igreja local, né? Porque a gente vê que as pessoas querem ajuda nesse sentido, então a gente quer. E aí também, assim, somos todos voluntários, então o Clube do Prisma é uma forma de ajudar o ministério a ficar um pouco mais sustentável para a gente. Então, se você assinar, a galera aí assinar, você está ajudando a gente a continuar produzindo isso. Sim, é bem legal. Porque vai tomando tempo e acaba que você vai começando a pegar menos trabalho freelance e tal. Exatamente. E assim, você falou de sonho, né? A gente quer muito... A gente... Como eu posso falar? A gente tem a frase no nosso... feito o Prisma, a gente tem sacudindo a poeira da ponte entre o cristianismo e a realidade. E a gente quer ser essa ferramenta, esse instrumento de Deus para a nossa geração, de sacudir essa poeira da ponte que tem entre o cristianismo e a realidade, né? Então, ajudar as pessoas a viverem a sua fé no ordinário, romper com o dualismo, a saber ver a beleza de Cristo. E aí a gente tem ideias aí de produzir livros, de criar bom material, a servir as igrejas locais, servir as pessoas dessa forma, e é isso. Né? Eu posso falar do Cidadesílio? Pode. Já falou, Já né? falei até o título. Enfim, esse ano, 2023, a gente quer lançar um documentário. Uau! Se for o que Deus quiser. Sei. Mas esse é o nosso interesse. Mais maior, mais ousado aí. A gente tá chamando pessoas, assim, de várias, bem diversas, assim, sabe? Para conversar sobre assuntos complicados, né? E a gente está chamando até pessoas que não são cristãs, mas que são especialistas na área de atuação delas, né? Então, esse é o nosso desejo assim, eu quero muito que o Prisma se torne uma produtora de documentários. Isso é muito legal. Muito legal. É aquela coisa assim, a gente quer fazer tudo, mas vai fazer legal, tudo. Muito bom. Mas Faz a muito gente sentido a gente com o já propósito que vocês têm. A gente já começou as gravações.
Então, eu posso dizer que já está encaminhado. Fica na interseção. E essa coisa da cultura, de se envolver com a cultura, assim, a gente quer muito isso, assim, fomentar isso. Então, a gente fez um concurso cultural no passado que a galera mandava, assim, e foi muito legal, assim. Teve várias áreas, né? Música, A gente recebeu 400 obras. Uau. E o tema era a narrativa da redenção e tinha, assim, várias temáticas, digamos assim, bem, entre aspas, mas sem falar de forma pejorativa, mas bem gospel, assim, sabe? Mas também tinha muita coisa que era, tipo, muito diferente do que... E aí é legal isso, porque às vezes acessa a pessoa que tem, às vezes, a barreira com o gospel daquele jeito, daquele formato, rimando Jesus com cruz, sabe? E aí foi bem legal, assim, ver Luz. a quantidade de bom conteúdo criado por pessoas músicas, né? Avestruz. Foi isso. Entendi. Mas também acho que o nosso desafio é muito assim, a gente busca a direção do Espírito, onde ele nos guiar, porque a gente não quer construir um império pra gente mesmo, sabe? Acho que na nossa idade, no nosso contexto, e às vezes nessa coisa de querer ver os problemas da geração, às vezes a gente tem a tendência de achar que a gente está salvando o mundo, né? Então a gente quer viver o que o Senhor tem aí, que ele nos guie e nos conduz. Ser fiel. Presença fiel. Presença fiel. Eu gosto dessa pergunta, eu queria que vocês dois respondessem, talvez pode ser diferente a resposta dos dois. Quais foram livros que influenciaram vocês nessa jornada, trouxeram vocês até aqui, assim? Eu queria que cada um pode falar 3, vai. Tá, quer começar? Vou começar. Cada um fala assim, pra gente ir pensando. Bom, definitivamente, em primeiro lugar, Discipulado do Bonhoeffer. Definitivamente. O segundo livro... Por quê? Por quê? Porque, cara, esse livro me ensinou que seguir Jesus é uma coisa que abrange toda a sua vida. Não só o seu devocional, né? Uma coisa que o Bonhoeffer fala que o Cristo se torna um intermediador entre todas as coisas, né? É como se fosse o Rei Midas, né? Com a história do Rei Midas. Não. Rei Midas, ele pediu a Baco, né, Deus do vinho, para que ele tocasse em tudo e tudo virasse ouro, né? E Baco percebeu que isso era burrice, mas ele concedeu o pedido da mesma forma. E lá foi Rei Midas tocando em tudo, tocando na maçã, quebrava o dente porque virava ouro, pegava vinho, tomava o vinho, descia queimando a garganta dele porque virava ouro. Chegava a filha dele, abraçava, virava ouro. E ele percebeu que ele estava amaldiçoado. E essa é a nossa história. Nós estamos amaldiçoados também, porque tudo que a gente toca por causa do pecado é corrompido. Mas Cristo se torna essa luva, né, que nos permite tocar em todas as coisas. Então, isso foi uma coisa que eu aprendi com o discipulado do Bonhoeffer. Jesus, ele não veio só fazer a ligação entre eu e Deus, mas entre eu e todas as coisas. Isso me marcou profundamente. Então, Discipulado do Bonhoeffer. Discipulando. Eu vou dizer um que eu li esse ano, que acho que ele tem sido bem marcante, assim, também um histórico de várias leituras nesse sentido, mas acho que foi que é a Conspiração Divina do Dallas Willard. Okay. Que eu acho que ele fala muito sobre... tem vários autores nessa linha, né? Mas muitas vezes a gente quer essa vida de Jesus, mas a gente não quer o estilo de vida que Jesus propõe. E aí a gente tem essa incoerência, assim, né? Então... E aí é legal que nesse livro ele é muito assim formativo no sentido de tipo o que significa realmente seguir a Jesus, Muito bom. que é viver o seu estilo de vida, né? Que é basicamente as práticas espirituais, Sermão do Monte e às vezes coisas que a gente tá na igreja há anos, mas a gente luta até hoje de uma forma assim, tá bom, ler a Bíblia e orar, né? Beleza, vamos marcar. Né? E foi bem legal assim para tipo assim ser constrangido novamente nesse sentido, e eu acho que para viver essa prática e essa vida, fazer essa exegese cultural, a gente precisa estar muito no segmento de Jesus, sabe? Muito bom. Vivendo o estilo de vida de Jesus, porque senão a gente se corrompe, a gente ou vira monástico ou se rende à cultura. Então tem que ser com Jesus. E eu acho que Conspiração Divina e livros nessa linha de formação espiritual, o Gene Peterson, aí tem os autores, Liturgia do Ordinário, sabe? Esses livros bem... a celebração da disciplina, mas eu colocaria a Conspiração Divina. Tá. Já falei mais de... Já falou, mas considerar comum. Tá bom. Bom, o segundo... Já que você falou um que eu te emprestei, eu vou falar um que você me emprestou. O Anseio Furioso de Deus, do Brennan Manning. É? Cara,
tipo assim, é engraçado, né? Porque parece que não tem nada a ver. A gente nem vai citar Shaver aqui, né? Ninguém vai citar Shaver. Mas assim, não, o terceiro vai ser. Tipo assim, cara, quando eu entendi que eu podia viver a vida cristã sem ficar tentando salvar o mundo, mudou tudo, sabe? Tipo assim, a coisa ficou muito mais leve. Ali eu entendi o que significa o fardo de Jesus ser leve, né? Então é um livro que eu recomendo. O Anseio Furioso de Deus. O Anseio Furioso de Deus. Brennan Manning. O outro que eu diria é a Igreja Centrada, do Tim Keller. Acho que é como se fosse uma apostila, assim, né? Manual. Um manual. É bem focado na questão da igreja, né? De como viver igreja, como ser igreja, mas eu acho que tem muita coisa legal lá. Exatamente como um manual de entender o evangelho, cidade, né? de olhar para a cidade, para a cultura, querendo ou não, assim, para a cultura, mas para a sua realidade que te cerca. Entender o evangelho e como esse evangelho responde às questões da cidade, né? As questões... E aí, como se manifesta nas relações, na comunidade local. Então, eu acho que, assim, Igreja Centrada é um livro, um clássico que todo mundo deveria ler, assim, nesse pensamento de... E aí, o Tim Keller tem várias coisas nessa linha também. Bom, meu terceiro, tipo assim, eu queria citar um, só que é porque foi ele que me introduziu a essa filosofia reformacional. Só que ele é muito chato, ele é muito difícil de ler, entendeu? E como a gente está fazendo aqui indicações, eu vou indicar um mais de boa, tá? Que é o Dom Criativo, do Huckmacher. Ok. Ou A Arte Não Precisa de Justificativa, do Huckmacher também. O que eu ia citar era o Filosofia Estética, do Huckmacher também. E ele me ensinou o que significa toda a ideia do prisma, tipo assim, não foi nesse livro que eu li sobre o prisma, mas foi nele que eu entendi essa ideia de Deus se interessar por cada área, sabe? E o Huckmacher, ele conta no início do Filosofia Estética uma breve história da conversão dele, onde ele conta como prisioneiro de guerra, ele descobriu que ele não precisava ser pastor para ser crente. E ele virou historiador da arte. E se tornou o maior historiador da arte que nós temos cristão hoje. Então, assim... Incrível. É um bom. Muito bom. Esse foi o seu terceiro? Foi o terceiro. Tá. Que difícil. Eu acho que... É que você falou na nossa vida, né? Trouxe vocês até isso. Eu acho que eu diria... Tem uma biografia missionária, através dos portais do Esplendor, que é a biografia do Jim Elliot, que foi através dos portais do Esplendor. É uma biografia que conta a história do missionário Jim Elliot, que é um americano, que é uma história bem conhecida. A esposa dele, Elizabeth Elliot, que escreveu. Essa biografia me impactou muito assim, a entender o nível de compromisso que o evangelho me pedia, mas de uma forma assim, que é tudo, sabe? E assim, esse chamado pulsante no Jim Elliot, que ele até era um cara muito assim... líder do Grêmio, melhor jogador, e aí tem os diários dele lá. Ele falando assim, isso daqui tudo vai ficar essas premiações, esses certificados vão ficar no meu baú para sempre. Eu quero viver o reino, e ele queria evangelizar. E eles foram mortos assim pelos índios lá, mas assim, a história é muito legal e ver o compromisso deles, acho que foi muito importante na minha vida de entender, assim, eu quero essa vida, sabe? Eu quero seguir Jesus, eu quero me entregar dessa forma. Legal. Essa biografia, né, que na verdade é um testemunho, né, é muito inspiracional, né? Que é talvez a proposta até do podcast. Né? A gente vê pessoas em seus contextos fazendo o que estão fazendo e falar, cara, Deus, faz mais. Eu quero me entregar mais, eu quero ir além. Isso é legal demais. Isso é muito legal. Poxa, gente, obrigado. Obrigado por esse tempo abençoado aqui. Agradecer o João também. Né? Vamos colocar uma foto do João aqui? Ô, João. Recorta aqui, por favor. Saudade, João. Vamos mandar um aqui. O João é tão parecido com Jesus que eu acho que aquilo ali representa bem. É o João. Pronto, tá aqui o João. Ele já é uma Jesus Copy. Ele já é uma cópia de Jesus. Que bom ter vocês aqui. Obrigado pelo trabalho que vocês têm feito. Obrigado por vocês se levantarem. Então, novos também em responsabilidade, assumindo aí. E ousadia é uma palavra que o Paulo usa muito, né? Transgressão, né? De transgredir realmente, talvez até incomodar com certas coisas que vocês estão fazendo, e isso é muito legal. Obrigado mesmo. Deus continue dando sabedoria, discernimento para vocês, usando a vida de vocês aí. Amém. E é uma honra ter vocês aqui. Amém. Orem por nós, a gente precisa. Sim. Exatamente. E é um prazer, foi um prazer. Show de bola. Obrigado. Valeu, Douglas. E você que está aqui com a gente até o final,
Obrigado por fazer parte dessa mesa. Eu queria te pedir, cara, pega esse link, manda pra galera. Tem muita gente que pode ser tocado, abençoado, inspirado por esse papo que a gente teve aqui. Também vou deixar o link aqui do clube, do Prisma, para você saber mais. As redes sociais deles também, vou deixar tudo aqui para você poder acessar aí. Se inscreve no canal, deixa aí sua curtida, deixa um comentário e segunda-feira que vem estamos de volta nessa mesa de comunhão aí. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu!